Olá aí a todos os alunos e professores do EJA Ensino Médio 10ª etapa. Estamos aqui reunidos para verificarmos as nossas aulas de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra, estarei juntamente com vocês para verificarmos esses assuntos relacionados ao segundo ano do ensino médio, tá ok? Gente, qualquer dúvida, vocês podem acessar o site do Saber Mais, ok? Lá tem tudo explicando para vocês sobre o aula em casa, né, os conteúdos, os horários que vocês terão aula, ok? E também a gente vai verificar aí a parte, né, de atividades. Lá também no Saber Mais tem tudo isso, ok? É só vocês colocarem no Google Saber Mais que lá vocês irão encontrar. Além disso, professora, eu perdi a aula. Não se assustem, não se desesperem. É só procurar no YouTube que lá vai ficar gravadinho também para vocês. E já lembrando a todos que amanhã, tá? Terça-feira e quarta-feira é ponto facultativo por causa do Enem, mas vocês podem verificar as atividades e o conteúdo, tá? Através aí do caderno de atividades, tá certo, gente? Então, vamos lá verificar a nossa aula do segundo ano, juntamente aí com a 10ª etapa. Gente, na nossa aula 1 de Geografia, nós iremos estudar sobre Brasil no período colonial, tá? O uso do território e a economia colonial. Gente, então nós iremos estudar e verificar sobre a economia, ok? Do nosso país no período colonial, quando tudo inicia o processo aí de colonização do nosso país. Olha só. A gente vai verificar, né, professora, mas a gente vai verificar história em geografia, como assim, tá? Porque nós temos que entender como que ocorreu a expansão do nosso território brasileiro. Nem sempre o nosso país foi do jeito que a gente observa hoje, a extensão territorial, tá? 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Sempre foi desse jeito? Não, e é o que nós iremos estudar. Como foi que o Brasil se tornou, né, esse tamanho todo que a gente observa hoje? Gente, o Brasil é o 5º maior país do planeta em extensão territorial. Vai perder para a Rússia, para o Canadá, para a China e para os Estados Unidos, ok? Então, nós somos o 5º maior país em extensão territorial. E é isso que a gente vai verificar, estudar como é que ocorreu esse processo, né, para nós sermos aí, ser considerados o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Tudo isso vai iniciar na época das grandes navegações no continente europeu. Então, olha só, as grandes navegações, gente, foram aí as expedições que acabaram ocorrendo na época em que os europeus, eles queriam explorar, tá certo? Então, olha só, essas grandes navegações foram essas expedições marítimas, tá? E essas expedições marítimas que os portugueses, eles começam a realizar, não somente os portugueses, mas vários países europeus, tá? A gente vai verificar que foram realizados por vários países europeus, principalmente aí entre os séculos XV e XVI. E nesse período das grandes navegações, eles foram os pioneiros, tá? Nessa expansão marítima europeia, principalmente os portugueses, né? Os espanhóis, os ingleses, os franceses, os holandeses, entre outros, né, países europeus, tá? Mas para nós brasileiros, né, hoje o Brasil, né, a gente verifica que foi colonizado através dos portugueses, através de Portugal, tá? Eles chegaram aqui no período, né, de 1500, porém, esse período aí de 1500 ficou conhecido como período pré-colonial, tá? Esse período pré-colonial de 1500, tá, até aí meados de 1530, era somente uma exploração portuguesa, tá? Mas essa exploração portuguesa, ela ainda não havia começado efetivamente, tá? Porque eles estavam buscando, verificando o que realmente tinha aqui de importância para o Portugal. Após esse período, então, a gente observa, né, que começa a ocorrer, eles começam a observar que existia ali uma árvore que dava cor às coisas, tá? Então, é a partir desse momento que começa o que? A exploração do
pau-brasil. E a gente observa que a colonização do Brasil, tá, foi um meio de colonização de exploração, diferente de outros países que foram colonizados pelos espanhóis, pelos ingleses, tá? A gente observa que o Brasil, tá, ele foi um meio de colonização de exploração, diferente de uma colonização de povoado, tá? E também vai existir um período em 1532 que vai ocorrer a fundação da primeira cidade brasileira, tá? A cidade de São Vicente, localizado hoje que a gente conhece como estado de São Paulo, tá? Nesse período ocorreu aí a chegada de Martim Afonso de Souza. E também nesse período, né, ele começa a instalar os primeiros engenhos de açúcar, tá? Nesse período de exploração do pau-brasil, eles foram observando que existia, além do pau-brasil, né, que pegou ali principalmente o litoral brasileiro, lembrando que o Brasil ele foi colonizado primeiramente, né, no litoral do Brasil, no Nordeste, chegando para o Sudeste, tá? Chegaram primeiramente na parte de Salvador, né, a parte ali da Bahia, e chegando, explorando o pau-brasil com todo o seu litoral, né, pegando ali a Mata Atlântica. E a gente observa que a Mata Atlântica, infelizmente, ela foi bastante devastada nesse período, tá? E foram começando a habitar essa área, tá? No Sudeste, hoje, que a gente conhece, ocorreu aí como uma importância, em 1532, a fundação da cidade de São Vicente, além, né, no Nordeste, ter a chegada, primeiramente, dos portugueses nessa região. A gente observa que, tendo chegado, né, na área ali de Porto Seguro, foi criado ali na Bahia, hoje que a gente conhece como Bahia, gente, a primeira capital do nosso país, tá? E em 1549, nesse fator histórico aí dessa exploração do nosso país, pegando o Nordeste, pegando o Sudeste, essa parte litorânea, lembrando que o nosso país primeiramente foi colonizado na área litorânea, tá? Então a gente observa que a primeira capital do nosso país foi criada em 1549 e ficou aí conhecida como o Salvador, né? O rei de Portugal, ele acabou criando esse governo geral, criando Salvador, tá? Porque ele estava tendo essas dificuldades aí com as capitanias hereditárias. Por quê? Na história, a gente observa que chega Portugal no litoral brasileiro, verifica a importância nesse período de 1500 a 1530, né? Essa exploração do nosso país no litoral, verificando a importância do pau-brasil, verificando a importância de habitar, né? Ocupar e realmente colonizar essa área, acabou se criando o quê? As capitanias hereditárias e também através do Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas que acabou dividindo hoje o nosso país através, né, de terras com Portugal e Espanha, tá? E verificando a criação dessas capitanias hereditárias, queriam realmente ocupar e colonizar o restante aí dessa área que pertencia à parte leste do Tratado de Tordesilhas a Portugal, tá? E outra atividade que vai ajudar nessa expansão territorial do nosso país vai ser a atividade canavieira, né? Que vai iniciar também no Nordeste, tá? Chegada dos portugueses na região Nordeste, especificamente ali na Bahia, hoje que a gente conhece como estado baiano, tá? E essa atividade canavieira, tá? Ela começa também a dar altos lucros para esses donos dessas terras aí, tá? Que acabou sendo dividido aí com essas capitanias hereditárias e acabou surgindo outras capitanias, né? Como a capitania de São Vicente, que a gente verificou aí que foi a primeira cidade a ser criada. Também a gente observa que essa atividade canavieira, ela começa a surgir principalmente na costa pernambucana, né, no estado de Pernambuco. Além disso, também a gente observa muito essa atividade canavieira aí na parte do recôncavo baiano, né, a Bahia aí de Todos os Santos. Além dos estados, né, que a gente conhece hoje, a
Paraíba, Alagoas, o Sergipe e também Maranhão, que era conhecido como a Baía de São Marcos. Então, o Nordeste, gente, acabou se desenvolvendo bastante nesse período aí da cana-de-açúcar, com essas atividades canavieiras. E é nesse período também que a gente observa o plantation, o surgimento dos plantations, tá? Mas, professor, o que é o plantations? Era um sistema de agricultura que foi feita por Portugal, porque queria explorar, né? Agora, ele verifica que vai ocorrer a monocultura, né? Com essa atividade, vai ter o trabalho escravo, vai servir para exportação para Portugal, né? Essa atividade canavieira, além de começar a surgir os latifúndios, que até hoje a gente vai observar que isso acaba refletindo nas terras brasileiras, grandes extensões de terras pertencendo somente aí a uma pessoa. Então, esse problema é atual? Não. Esse problema é desde o período aí da colonização do nosso país, que foi feita através de exploração. Mas, além da atividade canavieira, com a exploração do pau-brasil, outras atividades também acabaram, né, refletindo nessa extensão do território brasileiro. Porque, lembrando, existia o Tratado de Tordesilhas, que dividia o nosso país. Hoje a gente conhece o Brasil desse tamanho, mas nem sempre foi desse tamanho. Era bem menor, lembrando que nós fomos aí colonizados pelos portugueses. Normalmente os portugueses colonizavam pelo meio de exploração, tá? Então, os portugueses começam a observar, começam a adentrar na parte que pertencia à Espanha. E uma das atividades que vai refletir nisso vai ser a mineração. A mineração, gente, já vai ocorrer no século XVII, principalmente na região central do nosso país atual, tá? Que hoje é conhecido como os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, tá? Existiam importantes exploradores, né, que ficaram conhecidos como os bandeirantes paulistas. Eles começam a sair do litoral, dessa parte aí de São Paulo, né, e começam a encontrar jazidas de ouro na área central do nosso país. E, verificando essa importância, começam a observar que vai ser necessário transferir a capital Salvador para a capital, surgindo aí a nova capital, Rio de Janeiro, tá? A mineração também vai ser essa atividade que vai ajudar a desenvolver cada vez mais a extensão do Brasil com Portugal. Mas além da mineração, também vamos ter o quê? A criação de gado bovino e de mulas também no século XVII. A região dos Pampas Gaúchos, os bandeirantes também começam a ir para a região sul do nosso país, tá? Eles começam a pegar as terras e gados dos padres jesuítas, né, que estavam aí tentando catequizar os indígenas, e os animais acabaram servindo como transporte e alimentos para os bandeirantes. Mas não vai ficar somente aí nos Pampas Gaúchos, tá? A gente vai observar que também vai para a parte aí do Nordeste brasileiro, tá? Então, no Nordeste, a situação ainda era um pouco mais precária, porque vai existir o quê? A seca no Nordeste. Então, a região do sertão, né, vai ter essa atividade da criação também de gado, tá? E essa prática da agricultura, ela foi um pouco mais aí limitada do que os Pampas Gaúchos, por conta do quê? Do solo e também do clima, tá? Além, né, dessa atividade aí de a criação de gado, né, que pega a pecuária, já vamos chegar aqui na nossa região. Como é que a nossa região começa também a ser habitada? Vai vir através da extração da borracha no século XIX aqui na Amazônia, tá? Vai começar essa extração através do quê? Da borracha, das seringas, que era novidade, estava ocorrendo a Revolução Industrial lá na Inglaterra, tá? Mas havia carência de seringueiros, então vários nordestinos começam a migrar aqui para a nossa região amazônica. Então é nesse momento em que começa a surgir aí o povoamento e o surgimento de vilas na nossa região. Também isso acabou ajudando também a explorar cada vez mais a nossa região.
Além da extração da borracha, gente, outra atividade que também acaba ajudando, né, nesse desenvolvimento aí do nosso país vai ser o quê? A cafeicultura, tá? A cafeicultura já vai ser uma atividade que vai voltar lá para a região sudeste, também no século XIX, porque vai ser o surgimento aí das primeiras partes que se desenvolve cada vez mais, principalmente aí os estados de São Paulo e também o Rio de Janeiro, que acabam tendo mais riquezas com o café. Porém, vai ocorrer o período de 1929, que vai começar a entrar em declínio, então o processo de industrialização começa a se desenvolver cada vez mais aqui no Brasil, principalmente na região sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro. E por fim, também vamos verificar um outro fator histórico que ajuda também nesse desenvolvimento do nosso país, que vai ser a construção de Brasília, gente. A construção de Brasília, já agora no século XX, 1960, vai chamar a atenção aí de várias pessoas que começam a migrar aí de outras regiões para a região centro-oeste para a construção. Então, é nesse momento que ocorre a descentralização do litoral brasileiro para o interior do nosso país, para a região centro-oeste, né? Também vamos verificar a abertura de rodovias aqui para a Amazônia, através de Brasília, a construção de Brasília, e nesse período aí também existem áreas que vai ter bastante devastação de árvores, de florestas, tá certo, gente? Verificando, né, esses fatores aí que ajudam no desenvolvimento econômico e também de extensão territorial do nosso país, vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Então, olha só, gente, na nossa primeira questão, ainda no século XVI, os colonizadores do Brasil organizaram expedições oficiais, conhecido como entradas, com o propósito de, aí vocês têm 3 opções, tá? Vão ler com calma e responder para mim. E na questão número 2, cite as principais atividades econômicas que foram importantes para a formação do território brasileiro desde 1500 até o século XX. Aguardo vocês daqui a pouco.
Estamos retornando agora para o momento da nossa interatividade, o momento de vocês participarem conosco através do chat. Lembrando a importância de vocês responderem essas atividades, né? Verificando essas atividades, entrando em contato com o professor de vocês, né? Aí verificando a escola de vocês, né? E através da escola vocês podem entregar essas atividades, né? De acordo com o que for solicitado também para vocês, com os professores de vocês, tá certo, gente? Não esqueçam aí de verificar também através aí do site do Saber Mais, né? Essas atividades também que vão estar lá. Já lembrando a vocês que terça-feira e quarta-feira vai ser o ponto facultativo por conta do Enem, né? O Exame Nacional aí. E verificando isso, né? Não percam aí o foco, peguem essas atividades que foram feitas aí para vocês. Vai ter o assunto, o conteúdo, né? Através do Saber Mais. Então é só vocês entrarem lá no site, tá? E verificar, do Saber Mais, e verificar qual vai ser o conteúdo de amanhã e de quarta-feira, dia 23 e 24, mas na quinta-feira nós iremos retornar normalmente aqui com a aula de vocês. Professor, eu perdi a aula. Vai lá no YouTube, no YouTube vai ficar gravado também para vocês todas as aulas de todas as disciplinas. É só você buscar aí a série que você está e verificar a aula que já foi aí ministrada, tá certo, gente? Já quero agradecer também a participação de alguns alunos respondendo. Daqui a pouquinho a gente vai verificar se vocês estão respondendo certo, tá? A Ricele respondeu a letra A. Se eu estiver falando o nome de vocês, já peço desculpas desde já, tá? A Laira, né, também respondendo, deve ser a Laira Stephanie, com a letra A, né? O Max Bento respondendo, perguntando, na verdade, né? Alguém aí da escola Padre Luiz Ruas. Temos aí o Leon respondendo pra gente a letra A. A Daniele também respondendo a letra A. A maioria aí respondendo a letra A. O aluno Antônio, o Danilo, né? A Laina, tá? Também respondendo a letra A, o Marcelo, letra A, vários respondendo aí a letra A. Já agradeço desde já essa participação de vocês, lembrando que isso é muito importante, mas eu não estou vendo ninguém respondendo aí a segunda questão, né? Estou sentindo falta aí da resposta de vocês da segunda questão, que vai estar relacionado a toda a nossa aula que a gente verificou, né? A importância aí dessas atividades econômicas. Então, olha só, gente, na primeira questão, né, a gente observa, ainda no século XVI, observem aí que está especificando, século XVI. Os colonizadores do Brasil, tá? Então, século XVI, os colonizadores do Brasil, lembrando que a colonização brasileira foi feita por exploração, tá? Pelos portugueses. Organizaram expedições oficiais, conhecidas como entradas, com o propósito de, letra A, descobrir ouro e pedras preciosas e escravizar indígenas. Isso aí foi o que a maioria respondeu. Letra B, realizar caças a animais selvagens para exportar e vender na Europa. Ou seria a letra C, retirar mudas de plantas raras e comercializar em outros países. Lembrando que ele está especificando aqui o século XVI. Tá? Então, retirar mudas de plantas raras e comercializar em outros países poderia se fosse no período do século XIX, com o quê? Com a seringa, a seringueira foi feito isso, né? Então, a gente observa que nesse período não vai ser a letra C. Letra B, realizar caças a animais selvagens, né, e exportar e vender na Europa. Isso daí poderia também ocorrer? Poderia, né? Mas a gente vai verificar que isso não acabou aí sendo organizado como uma expedição oficial. E sim a letra A, né? Descobrir, vocês estão de parabéns, né? A maioria aí respondeu a letra A, descobriu o ouro e pedras preciosas. E que região? Na região central do Brasil. E isso tudo, gente, vai vir através do quê? Também, né, da parte da geologia do nosso país nessa região. Por isso que lá, nessa região central, onde tem os escudos cristalinos, né, isso aí já é a parte da geografia física, a gente verifica que vai ter essa parte aí de bastante pedras preciosas e também ouro nesse período aí do século XVI, que era essa novidade para eles, tá? Então,
aqui nessa região central do Brasil, que então descobrir ouro e pedras preciosas e escravizar indígenas, infelizmente, aí na questão número 1 com a letra A. E já a segunda questão, a gente vai observar, né, que citando aí as principais atividades econômicas que foram importantes, né, para a formação do território brasileiro desde lá de 1500, né, até o século XX. Então, olha só, a gente vai verificar principalmente com a exploração do pau-brasil, onde tudo inicia na parte litorânea, né? Chegando ali, hoje a gente observa que a Mata Atlântica foi bastante devastada, principalmente aí com essa exploração do pau-brasil e posteriormente quando começa o desenvolvimento das cidades, né? A exploração também da cana-de-açúcar, com a plantação e exploração sendo levado lá para Portugal, com o Pacto Colonial, né? Então, essa exploração da cana-de-açúcar no período colonial, tá? A mineração também, tá? Então, aí do século XVII no Brasil, iniciando do 16 para o 17. A criação do gado bovino, principalmente no Nordeste, né? E na parte central, na parte sul do país, né, a criação do gado bovino, a extração da borracha na Amazônia e a cafeicultura aqui no Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, e posteriormente com a construção de Brasília, tá certo, gente? Essa era a resposta da segunda questão. Finalizando essa nossa aula, vamos agora verificar a 11ª etapa com o terceiro ano.